Meu nome é Gabriel, eu vim falar aqui para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória dos meus 9 anos para 10, que eu via meu pai chegando em casa bêbado, né? Batendo na porta, querendo entrar dentro de casa para dormir de madrugada e minha mãe não abria. E aí ele quebrava a janela, dava murro na porta. Via meu pai traindo minha mãe também. E meu pai tinha dois vícios: bebida alcoólica e cigarro. E com isso eu vendo ele fumar, beber, né? Eu vi ele fumando, jogando a pituca de cigarro no chão. Eu ia lá, pegava também a pituca de cigarro, acendia e fumava, né? E ali eu aprendi a fumar já com 9 anos de idade para 10 anos. E achei dentro do guarda-roupa do meu irmão, com 10 anos de idade, um pedaço de maconha. E ali eu já comecei a usar maconha já com 10 anos. Para 12 anos de idade já fumava maconha. Com 14 anos de idade, a polícia invadiu minha casa por conta de um assalto que eu fiz. Um primeiro assalto, né? Aos 14 anos de idade, na porta do colégio eu recebi uma proposta de um colega. E ali eu fui fazer esse assalto com ele e roubei um pai de família na ciclovia, aqui em Brasília mesmo. E com isso eu fui me afundando cada vez mais na droga, no vício e no roubo. Fui espancado pela polícia várias vezes na rua. Eu não podia sair na rua, que quando eu era abordado eles batiam na minha cara, batia bastante, né, na minha costela. E com isso eu fui só me irando, buscando em outras coisas o que não encontrava, né? Sempre procurando coisas que eu não encontrava, que era a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que eu não encontrava na droga, que eu não encontrava no mundão. E aí, além de apanhar em casa dos meus pais, apanhava na rua também da polícia. Minha mãe sempre foi cristã, da igreja, da Assembleia. Já meu pai nunca foi assim muito da igreja. E meu pai era muito agressivo, ele odiava drogas. Apesar dele beber e fumar, ele odiava a maconha, ele odiava o pó. E todas as vezes que ele me pegava usando maconha, ele me batia, me espancava. Ele, quando me via ali drogado, mandava eu tirar a minha roupa toda para ver se achava droga comigo. E quando achava alguma coisa, ou quando me via drogado, tinha certeza que eu estava drogado, ele me batia debaixo do chuveiro, me espancava até eu pedir perdão e falar para ele o porquê daquilo, e falar para ele que eu nunca mais ia fazer aquilo. Meu pai me influenciava bastante a beber, né? Beber e pegar várias mulheres. Ele não gostava que eu usasse droga, mas ele me influenciava bastante na parte de pegar mulher. Inclusive, com meus 16 para 17 anos, ele foi me buscar no colégio e aí me levou para uma chácara onde tinha duas meninas de 20 anos, e ali eu fiquei com uma, ele ficou com outra, e ali eu fui me afundando cada vez mais na prostituição. Fui não querendo um compromisso com nenhuma mulher, com nenhuma menina, e sim só pegando para usar. Só ficando por algum dia, algumas horas, e minha vida estava se tornando cada vez mais aprisionada, né, por todos os vícios. Vício da prostituição, vício da maconha, o vício da cocaína, e comecei a ficar viciado. Depois de todos esses acontecidos, minha mãe comprou minha passagem e eu fui morar no Rio Grande do Norte. Era uma passagem só de ida, não tinha volta, né, para Brasília. E aí eu fui morar com meu pai numa cidade chamada Parnamirim. Comecei a conhecer outras pessoas novas, comecei a estudar lá, e no colégio mesmo comecei a usar novamente drogas. Comecei a fumar bastante
comecei a me envolver com várias meninas, não só com uma, mas com várias. Comecei a namorar várias meninas no mesmo dia, na mesma hora até, e comecei a me afundar cada vez mais na vida do crime, na vida de ilusão, que é a droga, os vícios e a prostituição. E eu lembro que meu pai me levou no puteiro depois desse acontecido dessa chácara, e veio várias mulheres, sentou no meu colo, e meu pai pediu para me escolher com qual eu ia fazer sexo naquela noite, né? E eu lembro que eu olhei para o lado, olhei para o outro, tinha umas imagens satânicas. E como eu falei, minha mãe era muito evangélica e me levava várias vezes para a igreja. E ali eu entendi que naquele dia eu não estava num ambiente que minha mãe me levava. Eu estava num ambiente satânico, eu estava num ambiente do mundão. E aí eu comecei a entender o porquê que minha mãe me levava para a igreja. Mas mesmo assim, como eu estava tomado pelo vício, como eu estava tomado pelo mal, pela prostituição, o vício da carne, eu ali entrei dentro do quarto com uma mulher de aproximadamente 25 anos a 27 anos. E antes de começar a fazer o sexo, ela me ofereceu cocaína. E ali meu pai não sabia, a porta estava fechada e eu já usava. Ela só fez preparar e eu falei sim, uso sim. Cheirei, usei droga, fiz sexo com ela e a partir dali minha vida não foi mais a mesma. E certo dia eu usei uma droga chamada LSD. Tomei aquela droga, botei na minha boca, fumei uns 5 cigarros de maconha, tomei uns 5 copos de cerveja, um atrás do outro, e fui para casa. Chegando na minha casa, o efeito da droga não queria passar de jeito nenhum. E ali meu irmão começou a falar para mim curtir músicas agitadas, né? Ele mandou eu botar uma música no fone de ouvido para mim poder curtir o efeito da droga. E ali a droga não passava de jeito nenhum aquele efeito, e eu comecei a sentir que o inimigo estava tomando a minha vida. Senti que ele estava querendo me matar através da droga. Comecei a ficar com a minha pupila dilatada, acordei a minha casa inteira, né? Ali desesperado, comecei a pedir perdão pro meu pai, falar para ele que amava ele, coisas que eu nunca nem falava, e começou uma verdadeira guerra espiritual dentro da minha casa naquele dia, porque eu sabia que era o inimigo, ou eu escolhia o diabo ou eu escolhia Jesus. Mas por uma parte o diabo já tinha tomado de conta do meu corpo, porque eu estava drogado, mas ainda estava consciente, e comecei a aclamar: o sangue de Jesus tem poder, dentro da minha casa. E quando eu comecei a aclamar: o sangue de Jesus tem poder, eu senti que o inimigo começou a ficar desesperado, porque ele sabia que Deus tinha algo na minha vida. E comecei a ficar desesperado naquele dia. Comecei a ver verdadeiramente as trevas dentro da minha própria casa. Minha madrasta veio para me ajudar, o meu pai, meu irmão, e ali a droga não saía de jeito nenhum do meu corpo. Comecei a ter visões dentro da minha casa, visões no semblante do meu pai. Meu pai me colocou dentro de um carro 3 horas da manhã e me levou para uma cidade chamada Nova Esperança. Eu entrei dentro de uma UPA, gritando e chamando: o sangue de Jesus tem poder, porque eu acreditava que ninguém ali poderia me ajudar a não ser Jesus. Eu sabia o que eu precisava, mas mesmo assim eu fazia o errado. Mesmo sabendo que eu estava drogado,
eu chamei o nome de Jesus para minha vida. Eu comecei a gritar bem alto, parecendo um louco dentro de um hospital. E eu comecei a gritar. Toda hora eu só gritava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí, para o efeito da droga passar, tiveram que injetar uma injeção em mim, nas minhas costas. Porque eu lembro que a doutora falou que minha pupila estava muito dilatada. E aí, ela injetou nas minhas costas. Na verdade, eles tentou injetar, mas só que na minha mente eu entendia que eles não iam me dar só uma injeção, eles iam me matar. E o inimigo colocou isso na minha mente, que aquela injeção ia não só tirar o efeito da droga, mas era o meu fim. E eu tinha na minha mente, no meu coração, naquele dia, naquela noite, que a minha vida era como se fosse aquela pecinha que vira e vai acabando o seu tempo. E aí eu tinha isso na minha mente, que quando o meu tempo acabasse, eu ia morrer. E eu ia morrer sem Jesus, que era o pior de tudo. Eu estava drogado, mas eu sabia que se eu morresse, para onde eu iria. Voltei para Brasília, já convertido, e aí tive uma recaída, saí da igreja de novo, comecei a usar droga de novo, novamente, comecei a cheirar, comecei a fumar, me afundei cada vez mais e começava a tirar fotos com armas, comecei a gravar vídeos com apologia do crime, né? Comecei a verdadeiramente me entregar na mão do inimigo. E certo dia eu estava na porta da minha casa, fumando um cigarro, e eu comecei a sentir algo dentro de mim que eu precisava mudar, que eu precisava ter uma transformação. E certo dia passou um líder da Sara Nossa Terra na porta da minha casa. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava fumando esse cigarro, e ele passou, ele falou: bora, mano, pro Arena. E aí eu falei pra ele: pô, mano, hoje eu não vou não. E eu já tava totalmente tomado, mas Deus falou no meu coração que Ele tinha algo na minha vida e que era grande. Mas eu tava tão viciado que eu tava preso, aprisionado. Mas eu me lembro que eu joguei o cigarro fora, entrei dentro do carro dele, e aí eu fui pro Arena, lá na Sara Sede Sudoeste. E chegando lá, eu conheci o Arena Jovem de perto. Sempre quis conhecer o Arena Jovem da Sara Sede Sudoeste. E aí eu conheci. E aí fui pro Revisão no início da pandemia, quando tava tudo sem nada. O meu Revisão foi praticamente sem ninguém, né? Foi só revisão de um dia, foi horas de revisão. E ali passou na minha mente tudo aquilo que eu já tinha vivido, que eu já tinha ido pro Revisão, e tinha sido os 3 dias, e tinha sido várias pessoas, tinha sido sobrenatural também, mas devido à pandemia, né, eu comecei a sentir um certo medo de morrer sem Jesus. E aí eu fiz o meu Revisão em um dia, e depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu fui transformado por Deus verdadeiramente. Deus me arrancou verdadeiramente do fundo do poço, da morte, das drogas, da prostituição. Aquelas meninas que eu pegava todos os dias, já não quis mais. Aquele cigarro de maconha que eu fumava, já não quis mais. Aquela carteira de cigarro que eu fumava por dia, eu joguei ela fora. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi o meu destino na casa de Deus, no Arena Jovem. E conheci outra Sara Nossa Terra no meu ministério, aqui na Santa Maria Sucem. Me casei, hoje eu sou casado, tenho uma célula e faço parte de uma família maravilhosa, a Igreja Sara Nossa Terra da Santa Maria Sucem. E eu tenho certeza
que você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que se você entregar a tua vida nos caminhos de Deus, largar as drogas, largar as festas, as armas, as bebidas, Deus vai fazer na sua vida coisas maravilhosas e poderosas. Porque nenhuma festa me acrescentou nada, nenhuma droga me acrescentou nada, nenhuma arma, nem ninguém. Só quem estava comigo era Deus. E Ele que está aqui agora nesse momento falando com você. E para a honra e para a glória de Jesus Cristo, hoje eu estou aqui no Arena Jovem como líder de célula e contando esse testemunho para você.